Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 19 de maio. Agora na Espanha, 10 horas e 52 minutos. No Brasil, 5h52 da manhã. Gente, aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a gente claramente está desenhando uma cunha triangular. Deixa eu despoluir aqui para a gente ver o candle que está se formando nesse momento. Um candle aqui no 4 horas comprador no Heikin Nash. A BTC está espremida entre a base dessa cunha que está desenhando fundos ascendentes e a aresta superior que está desenhando topos descendentes. A linha d'água, essa linha magenta aqui, ó, é a nossa resistência mais imediata. Nesse momento ela está se confundindo com a aresta superior dessa cunha na altura de 27.500. A gente vai ficar pipocando. Como o final de semana está só começando, é bem provável que esse aprisionamento aqui no bico dessa figura entre final de semana adentro. Vamos ver como ela vai se comportar. Muito provavelmente a gente vai ficar aprisionado no bico dessa figura durante o final de semana. Isso aqui provavelmente vai explodir de forma ascendente. No diário, a gente está desenhando um candle vendedor muito tímido, ainda também dando vigência a uma figura triangular acumulacional. Vamos ver como é que está no intraday. No intraday, o nosso indicador, o Lianov Future, dá conta de que a gente vai subir até o patamar da VWAP de ontem, que está lá em 27.100 por aí. A gente vai subir até ali e aí vai começar a acumular nesse patamar. É muito interessante que hoje, durante a madrugada, deu bons trades. Olha aqui, ó, batia na upper, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP. Deixa eu tirar o meu indicador para ficar mais clara a banda. Ó, batia na primeira upper, voltava para VWAP, esgarçou duas vezes a upper, voltou para VWAP e agora, segundo esse indicador, o Lianov Future, a gente vai furar aqui as uppers para buscar o patamar da VWAP de ontem. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais e no Copy Trade. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, emissores de stablecoin gastaram mais de $1 milhão, 1,3 milhão de dólares em lobby no Congresso norte-americano desde 2022. Os principais financiadores do lobby é o dólar Tether e a Circle. É o novo normal. E a ETH vai perdendo o trono, a rede Ethereum vai perdendo o trono na emissão e transferências de NFTs. Outros ecossistemas como Solana e o próprio Ordinals Taproot da BTC, que criou os tokens BRC20 e NFTs rodando na blockchain da BTC, também estão roubando parte desse mercado que já foi liderado pela rede Ethereum. E o preço da Bitcoin pode ter alguma volatilidade hoje, já que 780 milhões de dólares em opções, mais de 29 mil opções de BTCs vão vencer hoje na Bolsa de Futuros de Chicago. O preço que tem o maior strike nos dois lados, no lado long e no lado short, é 27.500. É o ponto de inflexão nesse vencimento de opções. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Europa aprova os primeiros regulamentos de criptomoedas do mundo. A União Europeia aprovou um conjunto de regras, a primeira regulamentação desse tipo no mundo, para regular criptoativos e tokens, numa tentativa de conter as atividades de lavagem de dinheiro e também proteção aos investidores. Os Estados Unidos estão perdendo essa corrida regulamentar da indústria criptográfica. Muitas corporações da indústria cripto estão saindo da jurisdição norte-americana e indo em direção ao sudeste asiático e à Europa. E agora essa briga do Ron DeSantis com a Disney ganhou mais um tom, aumentou o tom, na verdade. A Disney subiu o tom e agora, além de desistir de colocar o campus administrativo da Califórnia, de transferir o campus administrativo da Califórnia para a Flórida, o que geraria milhares de empregos diretos dentro do estado da Flórida, ela resolveu fechar o resort e o complexo hoteleiro temático de Star Wars,
que tinha um custo mínimo de $4.800 por 2 noites. É um dos maiores empreendimentos da Disney na Flórida e que vai ser fechado. O CEO da Disney não deu muitos detalhes, mas o mercado entendeu que o fechamento desse hotel de luxo tem relação direta com essa briga da Disney com o Ron DeSantis. O estado da Flórida não se pronunciou. O fato é que esse empreendimento custou mais de $800 milhões e agora ele não tinha sido terminado e agora eventualmente pode migrar para outro estado ou até para outro país, já que a Disney estava ela tinha prospectado integrar esse complexo hoteleiro a um cruzeiro também temático de Star Wars e que incluiria uma grande infraestrutura de investimento também no sistema portuário da Flórida. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Essa briga ainda vai render muitos capítulos da Disney com o governador da Flórida, e o Zelensky vai visitar o G7 em Hiroshima pessoalmente. Vai destacar as ameaças de Putin em desfavor da Ucrânia e a ameaça que ele representa para o planeta. Vamos ver como isso vai terminar. O Lula também foi convidado para participar dessa reunião do G7, também está indo para o Japão. A BTC, aqui no gráfico de 6 horas, está claramente desenhando também uma cunha triangular, que muito provavelmente vai explodir em direção à VWAP mensal. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Polkadot Kusama, Binance Coin, Atom, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.